Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Daremos continuidade nas apresentações do seminário da disciplina Mercado de Capitais, com base no estudo do livro Mercado de Valores Mobiliários. A minha equipe é composta pela Edilaine de Souza, Eisinele Neves, Larissa Vilela, que sou eu mesma, e Túlio Nunes. Todos nós estamos cursando processos gerenciais quarto período. Falaremos sobre o capítulo 2, que fala exatamente sobre valores mobiliários. E durante esta apresentação, nós veremos os seguintes tópicos: títulos emitidos por companhias, fundos de investimento, clubes de investimento, certificado de recebíveis imobiliários, certificados de potencial adicional de construção, contratos de investimentos coletivos e também outros investimentos. Vamos começar pela introdução. O que são valores mobiliários, afinal? Os valores mobiliários são os títulos financeiros que são negociados diariamente no mercado. Eles podem ser de propriedade ou também de crédito. Quem fiscaliza e controla esses ativos é a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, para que os investidores tenham mais segurança e transparência ao comprar e vender títulos no mercado. E no mercado financeiro, os valores mobiliários funcionam como instrumentos de captação de recursos para empresas e também entidades, ou seja, meios de financiamento. Para os investidores, são ativos que proporcionam diferentes rentabilidades e também riscos, e de acordo com a Lei 10.303 de 2001, valores mobiliários são quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que geram direito de participação e de parceria, resultando aí na remuneração de prestação de serviços. Começando pelo nosso primeiro tópico, títulos emitidos por companhias, a gente sabe que títulos são papéis que diferentes entidades podem emitir para arrecadar recursos, sendo públicos ou privados, conforme eu falei. Ou seja, um título é um papel sim de dívida da entidade que emite, e ela se compromete a devolver o dinheiro para o investidor com juros. Quando você compra um título, você está emprestando dinheiro a juros para a entidade que ali emitiu esse título. E dentro de títulos emitidos, nós temos valores mobiliários. E valores mobiliários são compostos por ações, partes beneficiárias, debêntures, bônus de subscrição e também sobre notas promissórias que são conhecidas como Commercial Paper. Vamos entender mais sobre esses títulos? Começaremos então por ações. A ação é a menor parcela do capital social das companhias por ações. É, portanto, um título patrimonial que concede aos seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite ali das ações que possuem. As ações são valores mobiliários, porque concedem direito de participação ao investidor, já que consistem em uma pequena fração do capital social das empresas. Ao comprar títulos e se tornar acionista, você passa a ser sócio de um negócio e ter ganhos de capital de acordo com o crescimento desse negócio. Também proventos, como dividendos, e também juros sobre capital próprio. Somente as ações que são emitidas por companhias registradas dentro da CVM, conhecidas aí como companhias abertas, podem ser negociadas publicamente no mercado de valores mobiliários. Dentro de ações, nós temos duas espécies. A ação ordinária, sua principal característica é conferir ao seu titular direito a voto durante as assembleias de acionistas, e temos também a ação preferencial. Na ação preferencial, normalmente o estatuto retira dessa espécie a ação do direito ao voto. Em contrapartida, concede outras vantagens para os acionistas, tais como prioridade na distribuição de recebimento de dividendos ou no reembolso de capital. Essas ações preferenciais, elas podem ser divididas em classes. Dando continuidade aos títulos, nós temos os debêntures. Os debêntures são títulos de crédito privado emitido por empresas, utilizados para captar recursos para financiar atividades dentro da organização. Ao contrário das ações,
são valores mobiliários de renda fixa, ou seja, sua remuneração é conhecida no momento da aplicação, pré-fixada ou pós-fixada. Além disso, estão na categoria de títulos de crédito, como obrigações, em que o acionista empresta dinheiro à empresa e recebe o capital de volta com acréscimo de juros. Nos debêntures, nós temos as condições, direitos e resgate. Na emissão de debêntures, é obrigatória a elaboração de um documento chamado escritura de emissão, onde são especificados os direitos e deveres dos debenturistas e da emissora. Dentro de debêntures, temos também garantias. A emissão da debênture poderá ser efetuada com ou sem garantia. No caso da emissão com garantia, nós temos a garantia real e a garantia flutuante. A garantia real envolve o comprometimento de bens ou direitos que não poderão ser negociados sem a aprovação dos debenturistas, para que a garantia não fique comprometida. Na garantia flutuante, tem a segurança, privilégio geral sobre o ativo da emissora, mas não impede a negociação dos bens que compõem este ativo. E as que não têm garantias, temos também a classificação de duas emissões, que são as quirografárias e as subordinadas. Também dentro de debêntures, temos a conversibilidade. É a possibilidade de as debêntures serem convertidas em ações, podendo ser classificadas como simples e conversíveis. Nas simples, não podem ser convertidas em ações da própria companhia emissora. Nas conversíveis, possuem cláusula permitindo que sejam convertidas em ações ao término de prazo determinado ou a qualquer tempo, conforme estabelecido na escritura de emissão. Agora vamos conhecer sobre bônus de subscrição. Bônus de subscrição são títulos negociáveis emitidos por sociedades por ações, que conferem aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, o direito de subscrever ações do capital social de uma companhia, dentro do limite de capital autorizado no Estatuto. Os bônus de subscrição podem ser atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de emissões de ações e também debêntures. No entanto, a emissão pode ser alienada, em que o investidor terá que pagar um preço por esse direito, para que em futuras emissões ele possa ter uma preferência ali na subscrição. Em regra, a decisão pela emissão dos bônus de subscrição compete à Assembleia Geral, mas o Estatuto da Companhia pode atribuí-la ao Conselho de Administração. Os acionistas da companhia têm preferência para subscrever a emissão de bônus, e bônus de subscrição são diferentes de direitos de subscrição. Temos também as notas promissórias. A nota promissória, ou também conhecida como comercial paper, é um título de crédito que representa uma promessa de pagamento do emissor devedor a um determinado favorecido credor, de certo valor em certa data. Ou seja, a nota promissória representa exatamente o que o nome indica, uma promessa. A nota promissória é uma promessa de pagamento, assinada por aquele que empenha a sua palavra e garante de pagar determinado valor de acordo com o que aceita essa promessa. Ela é um título cambiário, ou seja, um documento que facilita garantias em uma transação de câmbio ou troca também. E, por fim, dentro de títulos, nós temos a letra financeira. O que é a letra financeira? A letra financeira é um título de crédito de emissão exclusiva de instituições financeiras que consistem em uma promessa de pagamento em dinheiro nominativo, transferível e de livre negociação. A letra financeira funciona de forma semelhante a outros títulos de renda fixa. Diferentemente de muitas outras aplicações, a letra financeira não pode ser negociada antes de 2 anos, porque ela é um rendimento que costuma ser pós-fixado e está atrelado ao CDI, ou seja, ela tem ali exatamente essa questão de médio a longo prazo, e não pode ser emitida com um valor unitário inferior a R$ 300 mil.
E para dar continuidade na apresentação desse capítulo, a Eisinelli agora vai falar sobre fundos de investimento. Um fundo de investimento é uma forma de aplicação financeira formada pela união de vários investidores que se juntam para a realização de um investimento, não possuindo personalidade jurídica e sendo constituído tal qual um condomínio, visando um determinado objetivo ou retorno esperado, dividindo as receitas geradas e as suas despesas necessárias para o empreendimento. Clube de investimento é uma comunhão de recursos de no mínimo 3 e no máximo 50 pessoas físicas para investimento em títulos e valores mobiliários. É, portanto, um instrumento de investimento coletivo no mercado de capitais, porém mais restrito que um fundo de investimento. Os clubes foram planejados para ser uma forma de introdução do pequeno investidor ao mercado de capitais. Para isso, foram desenvolvidas normas de constituição e funcionamento mais simples e flexíveis, como a dispensa do registro na Comissão de Valores Mobiliários. O clube só pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto e, em geral, por grupos de amigos, familiares, colegas de trabalho ou pessoas com objetivos comuns, como forma de aplicação em conjunto das suas economias no mercado de capitais. O clube deve ser administrado por sociedade corretora, sociedade distribuidora, banco de investimento ou banco múltiplo com carteira de investimento. E seu funcionamento deve obedecer às normas da CVM e da BME-F-Bovespa e a um estatuto social próprio. A gestão da carteira de clube pode ser realizada por um administrador membro do próprio clube ou por pessoas naturais ou jurídicas contratadas, autorizadas pela CVM. Brazilian Depository Receipts, BDRs, ou Certificado de Depósito de Valores Mobiliários, é um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas ou assemelhadas com sede no exterior. A instituição que emite o BDR no Brasil é chamada de instituição depositária. A regulamentação dos BDRs é dada pela Instrução CVM 332 de 2000, que classifica os programas de BDRs nos níveis 1, 2 e 3 e determina a necessidade de registro na CVM. Considera-se patrocinado o programa de BDR instituído por uma única instituição depositária, contratada pela própria companhia emissora dos valores mobiliários, objeto do certificado. Por outro lado, o programa não patrocinado é aquele instituído pela instituição depositária sem um acordo com a companhia estrangeira emissora. Instituição custodiante. O que é? É aquela instituição sediada no país em que são negociados os valores mobiliários, autorizado pelo órgão similar à CVM, a prestar serviços de custódia. Já a instituição depositária é aquela que emite no Brasil o correspondente certificado de depósito, com base nos valores mobiliários custodiados no exterior. Já a empresa patrocinadora é aquela companhia aberta ou assemelhada com sede no exterior, emissora dos valores mobiliários objetos do certificado de depósito e que esteja sujeita à supervisão e fiscalização de entidade ou órgão similar à CVM. Quanto aos BDRs, os BDRs patrocinados nível 1 são dispensados do registro de companhia na CVM e podem ser negociados apenas em mercados de balcão não organizado ou em segmentos específicos de BDRs nível 1, em mercados de balcão organizado ou bolsa de valores. A instituição depositária deve divulgar no Brasil todas as informações que a companhia emissora está obrigada a divulgar em seu país de origem. Os BDRs patrocinados nível 1 só podem ser adquiridos no Brasil por instituições financeiras, fundos de investimento, administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação aos seus próprios recursos. Entidades fechadas de previdência complementar, empregados da empresa patrocinadora ou de outra empresa integrante do mesmo grupo econômico e pessoas físicas ou jurídicas com investimentos financeiros superiores a R$ 1 milhão, conhecidos no mercado como investidores superqualificados.
Já os BDRs patrocinados, níveis 2 e 3, eles caracterizam-se por exigir registro da companhia emissora na CVM e serem admitidos à negociação em mercados de balcão organizado ou bolsa de valores. A diferença entre eles é que o BDR patrocinado nível 3 é registrado na hipótese de distribuição pública simultânea no Brasil e no exterior. Quanto ao BDR não patrocinado, ele é um programa instituído por uma ou mais instituições depositárias emissoras de certificado no Brasil, sem um acordo com a companhia estrangeira emissora dos valores mobiliários, objeto do certificado de depósito, somente admitindo negociação nos moldes do BDR patrocinado nível 1. Depository Receipts são certificados representativos de ações ou outros valores mobiliários que representem direitos a ações emitidos no exterior por instituição depositária com lastro em valores mobiliários depositados em custódia específica no Brasil. Os certificados de recebíveis imobiliários são títulos de crédito nominativos, escriturais e transferíveis, lastreados em créditos imobiliários. Eles são de emissão exclusiva de companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários, definidos como instituições não financeiras, constituídas sob a forma de sociedade por ações, que tem por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de certificados recebíveis imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com a sua atividade. Agora, quanto aos certificados de potencial adicional de construção, o CEPAC, eles estão previstos na Lei 10.257 de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política urbana. Tal lei dispõe sobre a possibilidade de lei municipal específica delimitar área para aplicação de operações urbanas consorciadas, definidas como conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. O contrato de investimento coletivo pode ser entendido como um instrumento utilizado para captação de recursos dos investidores para aplicação em determinado empreendimento, a ser implantado e gerenciado exclusivamente pelo empreendedor, com a promessa de distribuir entre os investidores os lucros do empreendimento. Concluindo este capítulo, podemos mencionar alguns investimentos que, apesar de não serem valores mobiliários e não estarem diretamente ligados ao mercado de ações, são bastante conhecidos do público. Poupança. A caderneta de poupança, ou somente poupança, é o tipo de investimento considerado mais convencional e seguro. Quase todos os bancos comerciais oferecem essa modalidade e não é necessário ser correntista para realizar investimentos. Sendo voltado para perfis de investidores conservadores, os seus rendimentos variam de acordo com a taxa Selic, sendo esta determinada pelo Banco Central do Brasil. CDB e RDB. O certificado de depósito bancário, CDB, e o recibo de depósito bancário, RDB, são títulos de renda fixa emitidos por bancos, no quais o investidor empresta o dinheiro para os bancos e recebem o pagamento de juros deste empréstimo. A diferença básica entre eles é que o CDB ele pode ser negociado antes do vencimento e o RDB é considerado inegociável e intransferível. No caso do SDB, a negociação antes do investimento implica a perda de parte da remuneração. Já no RDB, em que pode ser rescindido em caráter excepcional, desde que haja concordância com a instituição depositária, o valor investido é devolvido sem os juros. Letra de crédito imobiliário e letra hipotecária. Letra de crédito imobiliários, LCI, são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras que conferem aos seus titulares direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária. Letras hipotecárias, ou LH, são títulos de crédito emitidos por instituições financeiras autorizadas a conceder créditos hipotecários e conferem aos seus titulares direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária nelas estipulados. Títulos públicos. Os títulos públicos são emitidos pelo governo federal com o objetivo de captar recursos para o financiamento da dívida pública e das atividades governamentais.
como, por exemplo, educação, saúde e etc. O órgão responsável pela emissão e controle dos títulos e pela administração da dívida mobiliária federal é a Secretaria do Tesouro Nacional. Há uma grande variedade de títulos, cada um com características próprias em termos de prazos, vencimentos e rentabilidade. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado da apresentação e principalmente compreendido o conteúdo. Em nome de toda a equipe, eu agradeço e desejo a todos uma excelente noite.